Moreira, primeiro, colossal ou não, um desvio de 1.000 milhões de euros é muito dinheiro. Na minha contabilidade, na do Presidente da Associação Comercial do Porto, também Mário, será. é tanto dinheiro que obriga a criação deste novo imposto que vai criar exatamente 1.000 milhões de euros de receita. Portanto, podemos dizer que este novo imposto, com que nenhum de nós estava à espera, é o preço que nós, as formigas, vamos ter que pagar pelo lastro que as velhas cigarras nos deixaram. É só isso, porque uma coisa corresponde à outra. E para alguns observadores que se mostravam tão admirados com o que se está a passar, percebe-se agora, por um lado, as preocupações que o Dr. Eduardo Catroga teve, nas várias cartas que escreveu ao anterior governo e que não tinha resposta, percebe as dúvidas que muitos analistas lançavam relativamente àquilo que era o descontrole das contas públicas que se assistiu até há 2 meses esta parte e que agora se está a tentar controlar. Portanto, nós estamos a pagar, eu espero que seja a última fatura, do desgoverno em que este país esteve durante muito tempo e de que casos como aquele que hoje foi anunciado pelo Sr. Ministro da Justiça são exemplos demonstrativos do que sucedeu neste país. É apenas um exemplo numa área sectorial. É apenas numa área. Nós, certamente que nos outros ministérios vão surgir coisas semelhantes. Há aqui uma filosofia também. Não se deve falar do passado, cada vez que se muda de governo, o passado não interessa, mas o passado apanha-nos em ratings da Moody's, em juros que sobem, em descrédito internacional, em dificuldades de conseguir crédito. Pois, é óbvio que eu percebo a intenção de não falar muito do passado, olharmos para a frente e não andarmos a fazer contas relativamente a um passado que já foi julgado, porque nós julgamos o passado nas eleições, nas urnas. Mas ainda assim, quando o Partido Socialista e quando alguns dos seus responsáveis ficam com um ar cândido e surpreendido relativamente àquilo que toda a gente sabia que estava a acontecer. Quando fizeram a sua campanha eleitoral baseada numa mentira objetiva, porque toda a gente percebia que havia uma mentira. Quando ainda por cima continuam a ter, há 3 ou 4 dias, tinham no site do Partido Socialista uma coisa extraordinária, que era uma declaração do então Secretário de Estado, Medina, da Economia, a dizer que estava tudo a correr muito bem relativamente à execução orçamental. E, portanto, eu acho que para este assunto ser parado, também era bom que quem teve culpa sobre ele e que já penou nas urnas também tivesse vergonha. E eu acho que tem havido falta de vergonha de alguns destes responsáveis e, portanto, percebo que de vez em quando tenha que ser respondido. Acho que a declaração do Sr. Ministro das Finanças hoje foi muito prudente. Ele não quer naturalmente alertar os mercados, não quer dizer que as coisas estão muito más, mas de facto, se lhe perguntam porque é que ele está a criar um imposto, ele tem que dizer, olha, eu estou a criar um imposto porque não era isto que nós conhecíamos. As agências portuguesas não sabiam disto, nós não sabíamos o que é que estava a acontecer. Chegamos a casa, alugamos a casa, se quiser, pensávamos que a casa estava em bom estado, chegamos à parede, o pelador estava roto e temos que compor as coisas. E havia uma hipoteca no banco que ninguém sabia. Ido à conservatória. Portanto, creio que a situação é muito simples. Neste momento, as medidas contêm, nós não sabemos ainda, muito pouco foi especificado sobre estímulos. Há algum estímulo para a empresa, há zonas aqui e ali, fala-se na TSU, que poderá ser um estímulo. Qual é a sua opinião? Eu não sei qual é a margem neste momento relativamente à TSU. Ninguém sabe ao certo. Eu tenho algumas dúvidas sobre a possibilidade de nós este ano mexermos na TSU. Ainda assim, gostaria que os estímulos que no passado foram dados à economia de forma política, por razões políticas muitas vezes, às empresas convenientes, aos setores que o Sr. Primeiro-Ministro de então achava que eram os setores estratégicos, às coisas que o Dr. Basílio Horta achava que agora era muito encantador, eu gostava que esses fundos, aqueles que sobrarem, aqueles que pudermos administrar, fossem dados por critérios objetivos. Ou seja, eu entendo que não há empresas que por estarem num setor ou noutro sejam mais ou menos competitivas. Há boas empresas, há empresas estratégicas, há empresas que exportam, em todos os setores, muitas vezes nos setores tradicionais, que têm sido elas as mais resilientes para manter a mão de obra e gostaria que os estímulos que houvesse fossem exatamente destinados a essas empresas, ou seja, se quiser, aos campeões nacionais. Feitos através de quem? Da banca? Não, há várias formas. Por um lado, a Caixa Geral de Depósitos terá, dentro das suas capacidades, se deixar de ter que comprar dívida pública portuguesa, por um lado. Se, por outro lado, se conseguir continuar a financiar junto do BCE, como parece ser o caso, a Caixa Geral de Depósitos é um bom veículo para, de alguma maneira, nós regarmos a economia através de financiamento a taxas competitivas. Quando eu digo taxas competitivas, não pode ser às taxas atuais de mercado. É uma das medidas que o Governo prevê. É certamente uma das medidas e, portanto, parece-me isso importante. Porquê? Porque há muitas empresas que querem crescer, querem fazer investimentos e querem exportar e, curiosamente... Isto varia de empresa para empresa, mas tem alguma ideia do que seria uma taxa competitiva aceitável
aceitável para esta fase da economia? Eu acho que tudo que seja abaixo dos 7% nesta altura seria possível para as empresas exportadoras. Tudo o que seja acima disso começa a ser muito difícil ou limita muito os mercados. Faço esta comparação exatamente porque olho para aquilo que os países nossos concorrentes, e portanto as empresas concorrentes que estão em outros países, têm. E isso obriga de facto a que a Caixa seja um instrumento para isso. Obrigaria também, e o Sr. Primeiro-Ministro, por aquilo que se sabe, vai ficar com o controle direto sobre o AICEP, o que responde um pouco a esta minha primeira preocupação, ou seja, que relativamente àquilo que é o nosso esforço de divulgação dos produtos portugueses, da exportação, da escolha de mercados, da diplomacia económica, que esse assunto fique bem arrumado e seja considerado prioritário. O facto de depender diretamente do Sr. Primeiro-Ministro é, se quiser, não diria que é uma garantia, mas pelo menos demonstra que há um empenhamento político em que estas matérias sejam prioritárias para a economia portuguesa. Uma das ideias que havia e que foi divulgada era transformar os nossos veículos diplomáticos mais em veículos promocionais do que propriamente atores de uma diplomacia tradicional que Portugal, de facto, já em muitas áreas não pratica de todo. Sim, regressar à velha diplomacia económica que foi pensado por Miguel Cadilho, na altura, quando criou a API. Isso depois caiu com o governo do Durão Barroso, foi esquecido, mas acho que sim. Não quero isto dizer, e muitas vezes eu ouço críticas que me parecem injustas aos nossos diplomatas. Nós temos diplomatas que têm uma grande sensibilidade relativamente aos interesses económicos de Portugal, não só do Estado, mas também das empresas, mas temos, no fundo, uma escola que está mais virada para as relações internacionais, para os problemas globais, e hoje em dia faz mais sentido, de facto, que esta nossa diplomacia seja económica. Porque, de outra forma, nós, por exemplo, podemos perguntar, será absolutamente necessário termos tantas embaixadas na Europa quando fazemos parte de uma União Europeia, a não ser os grandes países? Provavelmente não. Ou seja, a coisa mais útil que eles podem ser é a casa de Portugal, a casa dos produtos portugueses, onde uma empresa portuguesa chega a um determinado mercado que não conhece bem e encontra nesse embaixador, na embaixada, no adido comercial, um facilitador de negócios porque conhecem o meio ambiente e, portanto, e eu acho que isso é absolutamente inevitável. Aliás, os espanhóis, e nós muitas vezes esquecemos o que os espanhóis fazem, eles têm sido extraordinariamente agressivos nessa matéria, os espanhóis têm relativamente a isso muito cuidado. Vou apenas contar um exemplo. Há uns anos atrás estive em Cuba com uma pequena delegação da Associação Comercial do Porto, a convite do governo cubano. Estávamos muito interessados em falar, e falamos com vários ministros cubanos, por causa de alguns negócios com Portugal que hoje em dia, como o Mário sabe, existem, nomeadamente na área do mar, etc. Não consegui ser recebido pelo embaixador de Portugal. Não tinha disponibilidade, ou seja, fui recebido pelo atual presidente de Cuba, pelo Sr. Comandante Raul Castro. O embaixador português não tinha disponibilidade, não fazia parte das atribuições, ele estava lá com certeza ainda no âmbito da Guerra Fria que provavelmente Portugal tem com Cuba. Apesar de tudo, eu não fui lá a título particular, fui lá como presidente da Associação Comercial do Porto, convidado para ter estas relações. E isto é que não pode acontecer. Tenho uma mente um bocado perversa, de modo que durante minutos vi um bocado do nosso homem em Havana a fazer relatórios esquisitos para o governo da metrópole. No Norte há uma zona que nós já noticiámos aqui, que é a crise nos estaleiros de Viana do Castelo. É assim o último sopro da nossa indústria de mar, de um grande complexo em completa crise. Nós noticiámos aqui os despedimentos potenciais de centenas de pessoas. Essa é na sua região. Bem, em primeiro lugar nós temos um grande estaleiro que é a Lisnave. E depois temos estaleiros em Aveiro, temos estaleiros em Viana do Castelo. Portanto, não podemos dizer que é o último dos moicanos aqui. Mas há um problema. Não foi justo. Portanto, a Lisnave é um extraordinário exemplo de competitividade nacional. De sobrevivência, muito reduzida. Sim, a dimensão que tinha. Não, reduzido àquilo que é a tarefa dos estaleiros hoje na Europa. Quando nós olhamos para o mundo... serviços, não é? A Europa desindustrializou-se. Hoje na Europa não há condições para a construção naval tradicional. Ou seja, todas aquelas séries de navios que nós vemos aqui no Tejo, a passar, que são todos eles muito parecidos, são produzidos em grandes séries aonde? No Extremo Oriente, na China e na Coreia, basicamente. Tentarmos nós, em Portugal, ter uma indústria dessa, principalmente, repare, nós não temos uma mão de obra muito barata, não temos grande especialidade em desenho e em concepção naval, e não temos aço e não temos nenhum dos equipamentos que o navio transporta, a não ser cabelagens e parte elétrica. À parte disso temos muita dificuldade. Portanto, eu creio que
Encontrar forma de viabilizar um estaleiro hoje através da construção naval tradicional não é possível. Agora, o que é possível é produzir nos estaleiros outros produtos, nomeadamente produtos portuários, aliás, como já se faz hoje em dia, com a energia eólica, com o aproveitamento de uma estratégia que havia para estaleiros e hoje podemos construir moinhos eólicos, mas principalmente na área da reparação naval, em que aí sim existe um mercado muito interessante. Porquê? Portugal continua a estar nas grandes rotas marítimas, continuamos a ter uma posição geoestratégica muito interessante e quando nós olhamos hoje para a Europa, há poucos estaleiros de reparação com a dimensão de Viana do Castelo. Em rigor, podemos dizer que há no Báltico. Os espanhóis praticamente todos fecharam. Há alguns pequenos na Holanda onde há problemas de calado, por razões que toda a gente percebe que há pouca água. E depois há no Mar Negro. E, portanto, eu creio que aqui, enquanto... Era essa a saída que antecipa. Agora, o problema, Mário, é que transformar os estaleiros de Viana do Castelo num estaleiro de reparação e depois de introdução de altas tecnologias... A imagem de quê? Da Lisnave hoje em Setúbal? A imagem da Lisnave, mas para navios de outra dimensão, porque a Lisnave é muito maior e Viana do Castelo é muito menor, provavelmente não ocupará um quarto dos trabalhadores que lá estão. E esse é que, de facto, é o grande problema. E como é que se pode dar solução a isso? Que, sinceramente, não lhe sei dizer. A outra forma seria tentar motivar a criação, utilizando alguns daqueles trabalhadores e motivando esses trabalhadores, uma rede de empresas fornecedoras de outros estaleiros que, porventura, ainda tenham alguma viabilidade. Ou seja, fazer outsourcing de algumas das competências que existem no estaleiro, mas também isso não é fácil. Portanto, este problema dos estaleiros é um problema antigo. Os estaleiros têm vivido muito das encomendas previsíveis da nossa Marinha, mas como nós também já percebemos, a Marinha não vai encomendar mais navios nos próximos anos, pura e simplesmente não há disponibilidade. E, portanto, aquele que era o mercado dos estaleiros de Viana do Castelo éramos nós próprios. E esse mercado acabou por secou, porque nós, com certeza, vamos ter muita dificuldade em construir os navios que gostaríamos de construir, para controle ambiental e tudo mais, e, portanto, vai ser extremamente difícil. Esse projeto de renovação, a nova administração é sensível a ele? Eu não conheço a nova administração. Não, do Governo, atualmente. Eu julgo que o Governo, neste momento, aquilo que se sabe é que o Governo tinha recebido do anterior Governo, do anterior Conselho de Administração, um estudo de viabilidade, ou um estudo de não viabilidade dos estaleiros, e que, em antevéspera das eleições, foi ordenado um despedimento, ou foi decidido um despedimento de algumas centenas de trabalhadores. Creio que o Governo aquilo que fez, com prudência, foi reavaliar esse estudo, saber até que ponto é que esse estudo coincide com essa necessidade de criar despedimentos e espero que também tenha a possibilidade de olhar com alguma atenção não apenas para o problema, mas também para aquilo que são as oportunidades, ou seja, pensar na reconversão dos estaleiros. E como digo, a Lisnave é exatamente um bom exemplo. Quando nós pensamos no passado... Foi imensamente reduzida a sua dimensão original. Agora, sobreviveu terá que ser... tecnologia e uma carteira de encomendas. Nós precisávamos... Antecipa que precisemos de parceiros estratégicos... Creio que sim, creio que para desenvolver um projeto destes precisaríamos de parceiros estratégicos. Nós precisamos, acima de tudo, de garantir que a partir do momento em que temos um grande estaleiro de reparação para navios de médio porte, que temos um fluxo regular de navios. Para isso é preciso fazer contratos com empresas que são detentoras desses navios. No fundo, ao fim e ao cabo, não é mais do que criar uma empresa de manutenção, tal como os automóveis, e dizer nós vamos contratar com quem tem grandes frotas, de tal maneira que esses navios venham cá com regularidade. Não podemos estar à espera apenas dos navios que têm acidentes aqui na nossa costa, porque isso, como é evidente, não há mercado. Já tem uma carteira Portanto, temos que ter, no fundo, uma ligação àqueles que são os transportadores, que são os detentores dos navios, e ter a certeza que com eles conseguimos um equilíbrio que garanta que, em média, um navio deste género precisa de passar em estaleiro 3 a 5 dias por ano. Calculará, Mário, que se nós tivermos capacidade para ter 2 navios destes em doca todos os dias, precisamos de muitos navios. Absolutamente. E não podemos ficar aqui à espera dos navios que aqui passam. Portanto, e aí teremos que ter uma estrutura comercial e certamente que teremos que ir procurar junto daqueles que são os países que não desinvestiram da navegação. Ao fim e ao cabo, a Alemanha, a França, a Alemanha, a Holanda e a Dinamarca. E o papel da diplomacia económica. E aí a diplomacia económica. Uma última pergunta. Viu aqui o catálogo das privatizações. Algo que interessa ao capital do Norte, que o senhor tão bem conhece? Algumas coisas. ANA, aeroportos, TAP?
CP Carga. Relativamente a isso, a única que eu conheço bem é a questão da ANA, e espero que o Governo, relativamente à privatização da ANA, antes de a privatizar, tome algumas decisões. É muito importante perceber o que é que vai acontecer relativamente ao aeroporto de Lisboa, porque é isso que condiciona o concurso, porque o Governo pode decidir que quem compra a ANA seja obrigado a construir um novo aeroporto, já ou não. Gostaria, em qualquer caso, que o Governo olhasse para a possibilidade de privatizar os aeroportos em separado e não no seu conjunto. A exemplo daquilo que se fez nos portos. Ou então adotar um modelo portuário, que para mim ainda é mais conveniente, que é manter uma estrutura base holding ainda do Estado, para não vender terrenos, e aliás a ANA não tem os terrenos, e que pudesse fazer concessões separadas. E nesse caso tenho a certeza que aparecerão interessados, seja no Norte ou seja para o Norte. Esta história de onde é que o capital é, infelizmente, como a Mário sabe, nós já não sabemos muito bem.